A tarde de inverno cobria Curitiba com o tom cinza e úmido tão característico da cidade. O céu, pesado como um cobertor de chumbo, deixava cair uma garoa silenciosa sobre os vidros da janela no terceiro andar do escritório de advocacia Dourado, Associados, localizado na esquina da Avenida Batel. Ana Luísa Melo estava sentada em uma poltrona de couro marrom escuro, com as mãos apertando firmemente seus antigos óculos de armação metálica, a única lembrança que guardava de seu avô falecido. Seu olhar fixava o tapete espesso sob seus pés, onde os fios entrelaçados pareciam nós impossíveis de desfazer. Assim como sua vida, que antes parecia organizada, agora estava completamente embaralhada. Ela acabara de perder Antônio, seu avô, seu único parente, seu segundo pai, seu companheiro. O homem que a criara desde bebê após a morte dos pais. As memórias vinham como avalanche. O cheiro de café fresco nas manhãs, a voz calorosa dele contando histórias à mesa, os conselhos velados durante os períodos difíceis na faculdade de Direito, e agora ele se fora. O funeral havia acontecido 3 dias antes, frio e solitário como o próprio clima de Curitiba. Alguns vizinhos idosos apareceram para prestar condolências. Nenhum parente, nenhum amigo próximo. Apenas Ana, em seu longo casaco azul escuro, parada em silêncio enquanto o caixão descia à cova. Senhorita Ana Luísa, a voz clara e respeitosa do advogado Dourado a trouxe de volta ao presente. Ela levantou os olhos e encarou o homem de meia-idade à sua frente. Cabelo grisalho penteado com precisão, óculos de armação tartaruga, terno cinza sem falhas. Ele colocou um envelope grosso sobre a mesa de carvalho polido e o empurrou suavemente na direção dela. Este é o testamento original assinado pelo Sr. Antônio há 4 meses. Ele me instruiu a abri-lo apenas após sua morte e somente na presença da única herdeira, a senhorita. Ana respirou fundo. Já esperava algo assim. Seu avô era meticuloso em cada detalhe, mas não conseguia conter um misto de apreensão e curiosidade quanto ao conteúdo. O advogado abriu o envelope e retirou 3 folhas digitadas, assinadas e carimbadas com firma reconhecida. O testamento diz o seguinte: começou ele, com voz solene. Eu, Antônio Melo, em plena posse de minhas faculdades mentais, redijo este testamento com o desejo claro de que meus bens, incluindo a residência localizada na rua São Vicente de Paula, número 179, e a poupança mantida no Banco do Brasil, sejam transferidos integralmente à minha neta, Ana Luísa Melo, sob a seguinte condição: a senhorita Ana Luísa deverá casar-se legalmente com um homem de boa reputação, antecedentes limpos, certificado por instituições jurídicas ou educacionais, antes de completar 24 anos de idade. Caso a condição não seja cumprida, todos os bens serão doados ao lar de idosos Nossa Senhora da Luz, conforme minha última vontade de caridade. O silêncio caiu como uma geada. Ana permaneceu imóvel. Não podia acreditar no que ouvira. Casar-se antes dos 24 anos? E com quem? E por quê? Por que seu avô faria isso? O homem que sempre a incentivou a ser independente, a construir sua carreira de advogada, agora impunha uma condição tão retrógrada. Isso não pode ser verdade. Ela murmurou, com os olhos arregalados e a voz embargada. O advogado Dourado assentiu com calma, mas ainda não havia terminado. Há mais um detalhe, disse ele, baixando o tom. De acordo com o testamento, a pessoa designada como tutora legal da senhorita durante a vigência da condição e responsável por verificar a legalidade do casamento é... Ele fez uma pausa, olhando Ana como quem anuncia uma sentença. O doutor Henrique Vasconcelos, juiz do Tribunal Estadual do Paraná. Ana se levantou de um salto. O quê? Compreendo sua surpresa, respondeu rapidamente o advogado. Mas o senhor Antônio visitou pessoalmente o juiz Henrique há 4 meses. Eles possuem uma relação de longa data, desde a época em que o juiz ainda era estagiário. Não, isso é impossível. Ana balançou a cabeça. Nunca o conheci. Nunca ouvi falar dele. Como meu avô poderia confiar a minha vida a alguém assim? O advogado suspirou. Não conheço as motivações do senhor Antônio, mas ele deixou uma carta manuscrita para a senhorita, e o juiz Henrique também recebeu uma carta a ser lida apenas após a entrega oficial do testamento. Ana caiu sentada novamente. O que eu devo fazer? O juiz Henrique a aguarda amanhã às 15 horas,
na residência Vasconcelos. Aqui está o cartão de visita e o endereço. Ela pegou o cartão espesso, cor creme, com letras douradas. Residência Vasconcelos, Rua Hermes Fontes, Batel, Curitiba. Um universo de distância de seu pequeno apartamento alugado no bairro Rebouças, próximo à faculdade. Mais uma coisa, senhorita Ana, disse o advogado enquanto ela se levantava. Caso decida recusar a condição, saiba que não haverá possibilidade de contestação legal. O testamento foi devidamente registrado e está em plena vigência. Ela apenas assentiu, sem dizer mais nada, e deixou o escritório. As ruas do centro de Curitiba brilhavam com as luzes refletidas na chuva fina como neblina. Ana caminhava sem rumo, com o coração pesado como chumbo. O testamento dobrado com cuidado e guardado no bolso do casaco agora parecia o peso mais esmagador que já carregara. Parou diante da Praça Santos Andrade, olhando os degraus da Faculdade de Direito, onde sonhara se formar, atuar no tribunal, defender a justiça. Mas agora, todo esse futuro estava refém de uma condição que parecia absurda. Entrou em uma pequena cafeteria, sentou-se perto da janela e pediu um expresso forte. As gotas de café caindo na xícara pareciam os segundos de um relógio marcando a contagem regressiva. Faltavam 11 meses. 11 meses para encontrar um marido. Alguém aceito pela justiça. Alguém com quem dividir um sobrenome, um contrato legal e uma vida, ou então abrir mão de tudo. A bolsa de estudos, a casa onde cresceu, todos os anos de juventude que seu avô dedicou a ela. Seria justo entregar tudo isso a um asilo desconhecido, mas mais do que qualquer questão sobre bens ou direitos, o que mais doía era a sensação de traição, por parte da única pessoa em quem confiara cegamente. Vovô, ela sussurrou. Por quê? Na tarde seguinte, Curitiba continuava envolta naquela típica atmosfera invernal cinzenta, úmida, melancólica. Uma garoa fina cobria as superfícies com um véu frio telhados, árvores, as pedras das calçadas. Ana Luísa estava diante do imponente portão de ferro preto da residência Vasconcelos, com o coração pulsando em batidas pesadas. Ela ergueu os olhos para a placa de bronze fixada ao lado do portão. Residência Vasconcelos, desde 1954. Tudo naquele lugar exalava tradição, poder e uma certa distância. Respirou fundo e apertou o botão da campainha. De dentro, uma música clássica começou a tocar suavemente Mozart. Ela acreditava. Alguns minutos depois, a grande porta de madeira de mogno se abriu, revelando uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, vestindo um avental branco sem uma única mancha. Senhorita Ana Luísa? A voz dela era gentil, o olhar acolhedor. Sim, sou eu. Ansel. Seja bem-vinda. Sou Dona Célia, governanta da família Vasconcelos. O Dr. Henrique a aguarda na biblioteca. Biblioteca. Ana não sabia por que seu coração acelerou ao ouvir aquela palavra. Ela entrou no vestíbulo. O chão era de mármore branco com veios cinzentos polidos. Um lustre de cristal espalhava uma luz dourada e quente pelo ambiente. Nas paredes, pinturas a óleo emolduradas em madeira dourada retratavam paisagens europeias e retratos de antepassados. Um mundo totalmente diferente de tudo que ela conhecia. Dona Célia a conduziu por um longo corredor. Os passos de Ana ecoavam no piso, e o ar ali tinha cheiro de madeira antiga, misturado ao aroma de livros e um leve perfume de café recém-passado. Dr. Henrique? Dona Célia bateu suavemente na porta dupla de carvalho. A senhorita Ana Luísa chegou. Posso entrar? Ana perguntou, em voz baixa. Claro, respondeu uma voz masculina, grave e acolhedora, do outro lado. Ela empurrou a porta. A biblioteca não era grande, mas impressionava. As paredes estavam completamente revestidas de livros capas duras, encadernações de couro, títulos em letras douradas. Ao centro, uma mesa robusta de nogueira. Ao fundo, uma grande janela com cortinas de veludo verde musgo deixava entrar a luz dourada do entardecer. E ali estava ele diante da estante, com um livro de capa marrom nas mãos. Henrique Vasconcelos. Era alto, de postura elegante, vestindo um terno cinza chumbo perfeitamente ajustado. A camisa, com 2 botões abertos,
Transmitia equilíbrio entre formalidade e naturalidade. Os cabelos negros ondulados com fios grisalhos nas têmporas davam ao seu rosto um ar maduro. Mas foram os olhos que mais surpreenderam Ana, castanhos escuros, profundos, com um olhar firme, mas não frio. Senhorita Ana Luísa, disse ele, colocando o livro sobre a mesa. Por favor, sente-se. Ela se acomodou na cadeira à sua frente, tentando manter a compostura, apesar da confusão dentro de sua cabeça. Antes de mais nada, meus mais sinceros sentimentos pela perda do Sr. Antônio, disse ele com solenidade. Ele foi alguém muito importante na minha vida. Ele foi seu professor? Ana perguntou, ainda com certo receio. Henri Cassantu. Quando eu tinha 21 anos, recém-ingressado na faculdade de Direito e estagiário no Ministério Público, eu era arrogante, achava que sabia tudo. Mas o Sr. Antônio, já um professor experiente, me enxergou com clareza logo no primeiro dia. Não me repreendeu. Apenas me entregou um livro de Zaffaroni e disse, leia. Depois conversamos. Eu li aquela noite inteira. E, a partir daí, ele se tornou alguém que você respeitava? Ana perguntou, sentindo a distância entre eles diminuir pouco a pouco. Mais do que isso, respondeu Henrique, suavizando o olhar. Foi o primeiro a me ensinar que justiça não é apenas letra da lei, é também compaixão. Ana sentiu uma armadura invisível cair lentamente entre os dois. Ela também abaixou suas defesas. Então por que meu avô confiou minha guarda a você? Questionou ela. Henrique não respondeu de imediato. Em vez disso, abriu uma gaveta da mesa e retirou um envelope branco, estendendo-o para ela. Ele me deixou esta carta. Pediu que eu a entregasse somente após nosso encontro. Ana abriu o envelope e retirou uma folha escrita à mão. A caligrafia a mesma de sempre. Firme, afetuosa. Ana querida, se você está lendo esta carta, é porque eu já me fui. Não me odeie pela condição que impus no testamento. Eu conheço bem sua alma forte, independente, avessa a qualquer interferência. E justamente por isso fiz o que fiz. Eu sei que se deixasse tudo para você sem condições, você recusaria acreditando que não merece, ou por insistir em caminhar sozinha. Sei também que você nunca se permitiria confiar em alguém. Você acha que amar é fraqueza, que depender é um erro. Henrique é o único em quem confiei para mudar esse pensamento. Ele não é perfeito, também carrega feridas. Mas sabe amar sem exigir. Sabe escutar sem controlar. Talvez vocês não se deem bem no começo, mas às vezes, duas almas machucadas podem se curar mutuamente. Se você decidir desistir, eu entenderei. Mas se tiver coragem de acreditar pela primeira vez, talvez você encontre aquilo que eu nunca consegui. Uma família de verdade. Com amor. Vovô. Ana colocou a carta sobre a mesa, com mãos trêmulas. A garganta apertada, o coração acelerado. Olhou para Henrique, o homem que, de alguma forma, seu avô escolhera por ela. O que havia na carta que ele deixou para você? Perguntou em voz baixa. Henrique demorou alguns segundos antes de responder. Que eu jamais poderia feri-la. Que se aceitasse esse papel deveria garantir, acima de tudo, que você manteria o direito de escolher livremente. Ana sentiu algo estranho brotar dentro de si. Não era confiança ainda não, mas era segurança. Então você está disposto a participar dessa encenação? Disse ela, meio sarcástica, meio sincera. Não é uma encenação, Henrique respondeu com seriedade. É um pacto legal. Incomum, sim, mas legítimo. Você mantém o controle. E eu, a lealdade àquele que confiou em mim. Ana sorriu de leve. Pela primeira vez em 2 dias. Na tarde seguinte, Ana Luísa estava sozinha no cartório do distrito de Batel, um lugar onde, normalmente, casais entravam de mãos dadas e olhos brilhando de amor. Mas naquele dia, ela se sentia como uma figurante no próprio roteiro da sua vida. Sem vestido branco, sem flores frescas, sem música suave preenchendo o ambiente. Apenas uma sala nua, de paredes bege, uma mesa de madeira antiga e alguns papéis à espera de assinaturas. Henrique chegou pontualmente, com a seriedade de alguém prestes a entrar em audiência. Vestia um terno azul marinho, gravata cinza clara e trazia uma pasta de documentos organizados. Hoje não há convidados? Perguntou a funcionária do cartório com educação. Não, respondeu Ana, seca. Então, é um casamento civil,
Sem cerimônia, ela olhou para os dois. Sim, confirmou Henrique, com voz firme, porém serena. A funcionária assentiu e entregou os documentos. Ana começou a preencher seus dados à mão levemente trêmula. Quando chegou à linha assinatura da noiva, ela hesitou. Apenas um traço de caneta e tudo mudaria. O patrimônio, o nome, a vida e, acima de tudo, o próprio futuro. Henrique a observava em silêncio, mas o olhar dele dizia o suficiente. Você não está sozinha. Se for preciso, eu assumo a responsabilidade. Ela assinou. Henrique fez o mesmo. Um carimbo seco soou no ambiente República Federativa do Brasil firme, irrevogável. Ana Luísa Melo tornava-se Ana Luísa Vasconcelos, ao menos no papel. Depois da assinatura, saíram do cartório em direções opostas. Não houve almoço de celebração. Nenhum parabéns vindo de amigos ou familiares. Ana voltou a pé para sua antiga pensão. Arrumou os pertences em 1 hora. Algumas roupas, poucos livros e uma pequena moldura com a foto ao lado do avô, no dia em que recebeu a bolsa de estudos. Olhou o quarto pela última vez, aquele que a abrigou por 3 anos, onde estudou madrugada adentro, onde chorou silenciosamente em dias de chuva. Horas depois, Ana estava diante da mansão Vasconcelos, puxando uma mala. O coração, mais pesado que o que carregava nas mãos. Dona Célia a recebeu na porta. Bem-vinda à nova casa, senhorita Ana. Ana sorriu de forma contida. A palavra casa soava estranha. A mansão Vasconcelos tinha 3 andares, arquitetura europeia clássica. O quarto dela, no 2º andar, no fim do corredor. Ao contrário da formalidade do restante da casa, o ambiente era surpreendentemente acolhedor. Cama ampla com lençóis brancos, cortinas bege, uma estante vazia à espera de livros. Ela abriu a mala e começou a arrumar as coisas, tentando afastar o desconforto silencioso que invadia sua mente. Uma batida na porta. Está tudo bem? Era a voz de Henrique do outro lado. Ana abriu. Ele estava ali, mãos nos bolsos, mais parecendo um vizinho educado do que um marido recém-casado. Tudo certo, ela disse. Só. Cansada. Entendo. De qualquer forma, bem-vinda à casa, ele disse. Depois de uma breve pausa, acrescentou. Hoje às 19 horas. Que tal jantarmos juntos? Só nós dois. Nada formal. Apenas para nos conhecermos um pouco melhor. Ana assentiu. Às 19 horas em ponto, ela entrou na sala de jantar. O lustre dourado lançava uma luz suave. A mesa longa, com toalha branca e cadeiras de veludo vinho. O jantar era simples, mas elegante. Creme de abóbora, salmão grelhado com legumes e uma garrafa de vinho tinto já aberta. Henrique puxou a cadeira para ela cortês, respeitoso, mas distante. Você gostaria de me chamar de Henrique? Ele perguntou, enquanto serviam os pratos. Ana sorriu de leve. Prefere que eu diga meu marido? Ele riu pela primeira vez no dia, e o riso suavizou as feições rígidas de seu rosto. Parecia mais jovem, mais próximo. Pode me chamar como quiser, ele disse. Nunca vou impor nada. Então, Henrique, ela pronunciou, como quem testa uma palavra estrangeira pela primeira vez. Acho que deveríamos estabelecer algumas regras. Claro, ele concordou, largando o garfo e apoiando os cotovelos na mesa. Primeira, cada um tem seu espaço. Ninguém entra no quarto do outro sem permissão. Combinado? Segunda, salvo aparições obrigatórias por exigência legal, não precisamos fingir ser um casal diante de ninguém. Concordo também, mas haverá alguns eventos por eu ser figura pública em que será melhor estarmos juntos. Apenas por questão de imagem. Você pode considerar como parte de um contrato. Ana assentiu com cautela. E por fim, ela o encarou nos olhos. Embora o casamento seja legalmente válido, nosso relacionamento não ultrapassará certos limites. Sem sentimentos, sem laços, sem romance, sem expectativas. Um silêncio longo. Henrique a encarou com atenção antes de responder. Você tem minha palavra de honra, Ana. Pela primeira vez, ele disse seu nome sem título de respeito. Soou estranho, mas não desagradável. Os dias seguintes passaram no compasso silencioso de um relógio antigo na sala da mansão. Todas as manhãs, Henrique saía às 6h30 para o tribunal. Todas as tardes, retornava às 18 horas.
Todas as noites, jantavam juntos, conversavam sobre livros, política, direito, mas nunca sobre sentimentos. Ana reorganizou sua rotina. Continuava seu último ano da faculdade, entregava a monografia, participava dos estágios jurídicos. A diferença é que à noite voltava para uma casa grande demais, silenciosa demais. E para um marido legal que jamais entrava em sua vida no sentido emocional. Ela passou a observá-lo com mais atenção. Henrique lia muito de Dostoiévski, a Hannah Arendt, tomava café preto sem açúcar. Ia ao jardim nas manhãs cuidar de seus bonsais. Não fumava, não frequentava festas, não tinha amigos íntimos. Um homem tão reservado que parecia invisível. Henrique, por sua vez, começou a notar que a jovem diante dele, apesar da postura forte e autônoma, carregava uma solidão profunda, cuidadosamente escondida. Sempre que olhava a foto do avô, seus olhos revelavam um vazio que palavras não preenchiam. E assim, dois estranhos dividiam um lar, compartilhavam um segredo legal e escondiam, cada um à sua maneira, algo muito mais verdadeiro no fundo do coração. Uma semana havia se passado desde que Ana Luísa se tornara, pelo menos nos documentos, Ana Luísa Vasconcelos. Mas na prática, ela e Henrique continuavam como dois planetas girando em órbitas distintas, separados por um silêncio tênue chamado acordo. Pela manhã, quando ela ainda dormia, ele já havia saído de casa. À noite, quando ele retornava, ela estava imersa nos livros. Cada jantar parecia uma reunião diplomática educada, controlada com conversas sobre notícias, grandes julgamentos ou livros jurídicos que ambos apreciavam. Nenhum dos dois ousava tocar no terreno da vida pessoal, nada sobre sentimentos, família ou memórias de infância. A mansão era tão grande e silenciosa que era possível ouvir o vento entrando pelas frestas. Para Henrique, aquele silêncio era paz. Para Ana, era vazio. Num sábado de manhã, Ana acordou mais tarde do que o habitual. O céu de Curitiba permanecia cinza, como em quase todos os invernos, mas ao menos não chovia. Ela desceu para preparar café e se surpreendeu ao ver Henrique sentado à mesa, lendo a Gazeta do Povo, com uma xícara fumegante ao lado. Ele ergueu os olhos ao vê-la. Bom dia. Bom dia, ela respondeu, um pouco sem jeito por não estar acostumada a vê-lo fora do horário do jantar. Você tem algum plano para hoje? Ele perguntou com o tom neutro de sempre. Ela balançou a cabeça. Apenas estudar e revisar uns materiais. Então, gostaria de me acompanhar até a Fundação Cultural? Hoje tem um leilão de livros antigos. Depois, eu planejava passar na feira do Largo da Ordem. Ana o olhou surpresa. Não pela proposta em si, mas pelo fato de ter vindo dele. Quer dizer, juntos? Não é uma obrigação, ele disse suavemente. Apenas pensei que talvez quisesse mudar de ares. Claro, pode recusar se quiser. Ela o observou por um instante. Havia algo em seu olhar, não era cortesia. Era genuíno, como se ele também estivesse tentando abrir uma porta. Tudo bem, ela sorriu. Acho que preciso de um pouco de ar. Na Fundação Cultural de Curitiba, o leilão acontecia numa galeria de arte pé, direito alto, paredes brancas, luz suave. Estantes de madeira expunham obras antigas, e o cheiro de papel envelhecido misturado à tinta criava uma atmosfera nostálgica. Henrique parecia outro homem ali dentro. Folheava os livros com calma, os olhos brilhando ao encontrar uma edição original de Machado de Assis. Ana o observava em silêncio. Pela primeira vez, via-o, vivo. Não o juiz frio, nem o marido contratual, mas um homem apaixonado por conhecimento, imerso em algo que amava. Você gosta de poesia? Ele perguntou de repente, parado diante da prateleira de poetas brasileiros do século XX. Gosto, ela respondeu. Já fui apaixonada por Cecília Meirelles. Então acho que vai gostar de Carlos Drummond, ele disse, tirando um pequeno volume da estante. Edição de 1964. Ele comprou o exemplar e o entregou a ela. Considere como nosso primeiro presente entre dois desconhecidos que moram juntos. Ela recebeu o livro sem dizer nada, apenas sorriu. Naquela tarde, caminharam pela feira do Largo da Ordem, onde artesãos, pintores, ceramistas e músicos de rua enchiam o bairro com vida e sons. Ana sentia uma leveza há muito esquecida.
Sentaram-se num café simples na calçada, cada um com um copo de caldo de cana quente. Você costuma ir a esses lugares sozinho? Ela perguntou. Antes sim, respondeu Henrique. Mas às vezes, ter alguém com quem dividir coisas simples torna tudo mais vivo. Ela não respondeu, mas apertou levemente o livro de Drummond contra o peito. Os versos sussurravam algo dentro dela que ainda não sabia nomear. Naquela noite, já em seu quarto, Ana abriu o livro. Um marcador indicava um poema específico. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ela sorriu. Henrique talvez não soubesse, mas ele mesmo estava se tornando a pedra no caminho plano e solitário da vida dela. Mas nem tudo seria leveza. Alguns dias depois, ao voltar da faculdade, Ana encontrou Henrique na biblioteca, semblante fechado. Sobre a mesa, um dossiê onde ela pôde ver, por um instante, seu nome. Aconteceu algo? Ela perguntou. Ele hesitou, depois guardou os papéis na gaveta. Nada grave. Apenas. O tribunal enviou um aviso. Nosso casamento está sob supervisão. Supervisão? Por se tratar de uma união que envolve herança, eles farão uma análise da validade legal e factual da nossa vida conjugal. Você está falando como se estivéssemos fazendo algo errado. Ela retrucou, o coração acelerando. Não é isso. Ele passou a mão pela testa. Mas haverá questionamentos, talvez até visitas, surpresa de oficiais civis. Precisamos estar preparados. Ana congelou. Quer dizer que teremos que atuar mais? Henrique suspirou. Não gosto desse termo. Mas se quisermos proteger a legitimidade do casamento e o direito à herança, talvez tenhamos que nos aproximar, pelo menos aos olhos dos outros. Ela o olhou e já não era mais o colega de teto que enxergava. Era alguém caminhando perigosamente perto de uma linha tênue. Saiu da biblioteca sem dizer mais nada. O coração em desordem. Naquela noite, Ana estava lendo quando ouviu uma batida leve na porta. Pode entrar, disse. Henrique entrou com uma xícara de chá de gengibre quente nas mãos. Imaginei que ainda estivesse acordada. Ela assentiu. Obrigada, disse, pegando a xícara. As mãos se tocaram brevemente. Ele não recuou, e ambos sentiram aquele fio invisível de eletricidade sutil, mas real. É só chá, ele disse baixinho, como se falasse consigo mesmo. E só um marido preocupado com a insônia da esposa? Ela brincou. Ele sorriu. Talvez. Ou talvez apenas alguém que não quer deixar você sozinha por muito tempo. Ana o fitou e havia algo nos olhos dela que era, ao mesmo tempo, novo e familiar. E assim, entre dois mundos que pareciam isolados, um homem feito de deveres e leis, uma mulher moldada por regras e solidão, começaram a surgir pequenas pontes, um olhar que durava mais, um sorriso menos defensivo, um silêncio menos desconfortável. Dois estranhos sob o mesmo teto. Agora começavam a escutar o sussurro tênue do coração. Curitiba entrou em junho, o mês mais frio do ano. Ventos cortantes atravessavam as ruas, penetrando pelas frestas das portas, forçando as pessoas a se enrolarem em grossos casacos de lã e cachecóis. Nem mesmo a mansão dos Vasconcelos, com seu sistema de aquecimento central, conseguia impedir que o frio alcançasse o fundo da alma. E nesse frio, entre paredes silenciosas, algo começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível, mas impossível de ignorar entre Ana e Henrique. Numa noite, enquanto Ana estudava em seu pequeno escritório, um cômodo que Henrique havia reformado especialmente para ela ter seu espaço de estudos, ouviu o som de um piano vindo do andar de baixo. As notas não eram perfeitas, às vezes havia erros, mas havia emoção ali, como alguém tentando conversar consigo mesmo numa língua sem palavras. Ela desceu as escadas devagar, aproximando-se silenciosamente da porta da sala de estar. Henrique estava sentado diante do piano preto, iluminado por uma luz amarela suave. Seu rosto, geralmente rígido, agora parecia mais leve, mais humano. Ele tocava uma peça clássica, Clair de Lune, de Debussy. Ela permaneceu parada, ouvindo. Quando a música terminou, ele finalmente notou sua presença. Você ainda está acordada? Perguntou sem virar-se. O som do piano estava tão bonito que me atraiu. Ela respondeu entrando na sala. Ela sorriu levemente. Aprendi quando era criança. Parei há anos. Às vezes, toco só para esquecer do mundo.
Consegue esquecer por alguns minutos, mas esses minutos são suficientes para me lembrar de que ainda estou vivo. Ana sentou-se na poltrona à frente dele, com as pernas cruzadas. Nunca imaginei que você tocasse piano. Assim como nunca imaginei que você gostasse de poesia romântica, ele respondeu, os olhos brilhando sob a luz. Eles se olharam. Não disseram nada, mas algo havia mudado. Nada dramático, apenas uma pequena rachadura na superfície congelada. Desde então, Ana passou a ver Henrique de outra forma, quando ele servia chá devagar todas as noites. Quando fechava o jornal, só para escutar ela contar sobre o estágio no fórum. Quando a lembrava de levar um casaco antes de sair, ela já não o via como um marido temporário, mas como alguém que caminhava ao seu lado silencioso, porém constante. Um dia, ao deixar cair um copo na cozinha, Henrique correu imediatamente, limpando o chão, depois segurando a mão dela. Você se machucou? O olhar dele naquele momento preocupado, sincero, sem cálculo fez o coração dela parar por um instante. Estou bem, ela sussurrou. Só um arranhão. Ele pegou um lenço, enrolou em volta da mão dela e segurou por mais tempo do que precisava. Não me assuste assim de novo, ele disse, quase num sussurro. Ela apenas assentiu, o coração batendo tão forte que as palavras fugiram. Num sábado à tarde, os dois participaram de uma cerimônia no Tribunal de Justiça do Paraná, onde Henrique foi homenageado por suas contribuições à reforma do direito de família. No palco, ele discursou de forma breve e serena, mas quando mencionou as mulheres fortes que me ensinaram sobre coragem, seus olhos se voltaram para ela. Após a cerimônia, tiraram fotos juntos, sorrisos suaves em ambos os rostos. Um jornalista perguntou, Dr. Vasconcelos, sua esposa é sua maior inspiração? Henrique olhou para Ana por um segundo antes de responder. Ela é a prova viva de que inteligência e bondade podem coexistir em uma só pessoa. E, sim, ela me inspira todos os dias. Ana ficou em silêncio. Aquelas palavras não pareciam apenas para manter aparências. Eram reais, pelo menos para ela. Naquela noite, ao voltarem para casa, tomaram uma taça de vinho na sala de estar. Ana sentia o peito apertado, como se algo precisasse explodir. Tantas palavras não ditas, tantos sentimentos comprimidos em meses de silêncio. Henrique, ela o chamou pela primeira vez sem formalidades. Ele virou-se para ela, os olhos ainda brilhando sob a luz do abajur. Se esse casamento não fosse por conveniência, você acha que nós poderíamos? Ela deixou a frase no ar, sem saber como terminar. Lá, poderíamos nos apaixonar? Ele perguntou suavemente. Ela não respondeu, apenas o encarou. Henrique pousou a taça, levantou-se devagar e se aproximou. Pensei por muito tempo que não deveríamos cruzar essa linha, porque você merece um amor verdadeiro, não algo preso por cláusulas ou testamentos. E você? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu. Comecei a sentir algo desde o início, mas me forcei a controlar, a manter distância, por medo de te machucar, por medo de mim mesmo. Você tem medo de quê? De que, se eu te amar, não consiga mais parar. Ana não disse nada, apenas o olhou, e naquele olhar havia um acordo silencioso. Naquela mesma noite, quando Henrique percebeu que ela havia esquecido de trancar a porta do quarto, não se afastou como costumava fazer. Bateu levement. Pode entrar. A voz dela respondeu sem surpresa, sem barreiras. Ele entrou. Ela estava sentada na cama, o livro de Drummond no colo, iluminada pela luz suave do abajur. Você não precisa dizer nada, ela sussurrou. Ele se aproximou, sentando-se na beirada da cama. Só quero estar aqui, disse. Ela estendeu a mão, tocando levemente a dele, e pela primeira vez, nenhum dos dois recuou. Aquele momento não trouxe promessas, nem juramentos, mas foi o desmoronamento silencioso de todas as muralhas. Corações não se abrem com chaves, não têm dobradiças nem senhas. Eles apenas se abrem quando alguém tem paciência suficiente para bater dia após dia com o olhar, com silêncios cheios de significado, com uma xícara de chá quente no meio da noite fria, ou com uma melodia triste tocando em meio à chuva. Henrique nunca bateu com força, mas Ana abriu a porta devagar, cheia de dúvidas, e pela primeira vez na vida, com esperança. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas do quarto de Ana,
Henrique já não estava lá, mas sobre a poltrona ao lado da cama havia um cachecol cinza o dele, e ao lado um pequeno bilhete com a caligrafia levemente inclinada. Fui cedo ao tribunal, audiência urgente. Deixei você dormir. À noite a gente se vê. H. Ana pressionou o bilhete contra o peito, fechando os olhos, o coração batendo de um jeito estranho. Não era uma carta de amor, nem continha palavras românticas, mas era a coisa mais verdadeira que ela já havia recebido numa manhã. Naquela casa, dois mundos haviam começado a se misturar, já não havia mais fronteiras claras. Naquela noite, Henrique chegou mais tarde que o habitual. Ana estava lendo na biblioteca, usando um suéter leve e com as pernas enroladas no cachecol dele. Quando ouviu a porta se abrir, ela levantou o olhar e sorriu um sorriso que era só para ele. Esperai você para jantar, ela disse. Ele se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Desculpe o atraso. Um divórcio complicado, mas agora estou aqui. Divórcio? Ela perguntou, curiosa. Sim, casados há 5 anos, 2 filhos. O marido traiu, a esposa quer a guarda, mas não tem condições financeiras. Eu fui o juiz, e também a testemunha de como 2 que já se amaram agora se olham como estranhos. Ana permaneceu em silêncio. Depois perguntou baixinho, você tem medo de isso acontecer com a gente? Henrique sentou-se ao lado dela, pensativo. Antes, eu acreditava que tudo podia ser controlado com regras, com lógica, mas agora sei. Sentimentos não seguem leis. Eles podem nutrir, mas também destruir. E eu, talvez sempre tenha temido ser destruído. Ela colocou a mão sobre a dele. Seus olhares se encontraram, profundos, e nenhuma outra palavra foi necessária. Nos dias seguintes, a rotina deles mudou completamente, embora nenhum dos dois tenha dito, em voz alta, o que realmente havia mudado. Henrique começou a encurtar a jornada de trabalho em 1 hora. Não chegava mais tão tarde. Ana preparava café todas as manhãs e o levava até a biblioteca. À noite, cozinhavam juntos, ela escolhia o prato. Ele se arriscava na cozinha como um chefe atrapalhado, mas empenhado. O jantar deixou de ser obrigação e virou espaço para risos reais. Uma vez, quando Ana fez careta ao provar uma sopa salgada demais, Henrique riu alto. Da próxima vez vou temperar com amor, não com sal. Então vou ficar salgada de tanta felicidade, ela respondeu gargalhando. Eles estavam se apaixonando, sem precisar dizer. Bastava sentir em cada pequeno gesto, mas quando o amor verdadeiro floresce, o medo também cresce como a sombra de uma vela acesa. Henrique foi o primeiro a perceber. Numa noite, enquanto reviviam memórias folheando fotos antigas de seu avô Antônio, Ana emocionou-se a ponto de chorar. Henrique a abraçou sem falar, apenas deixando que ela se apoiasse em seu ombro, tremendo entre a saudade e a gratidão. Quando as lágrimas cessaram, ela sussurrou. Queria que ele pudesse ver isso, ver que eu não estou mais sozinha. Henrique apertou o ombro dela com força, mas seu olhar estava distante. Algo nele suavizou e ao mesmo tempo se retraiu. Henrique. Ela ergueu os olhos. Por que esse silêncio? Ele a olhou por muito tempo. Então respondeu, devagar. Porque eu tenho medo. Medo do quê? Ela perguntou, com um piscar lento. De que um dia você perceba que esse casamento começou com uma cláusula, que meu amor veio depois do contrato, e que você vai embora como todos os outros foram na minha vida. Pela primeira vez, Ana viu um Henrique sem armadura, sem lógica, sem força. Você não é o único que tem medo de ser abandonado, ela sussurrou. Eu também achava que nunca amaria ninguém, só para não ter que vê-lo partir. Oh, então por que me deu uma chance? Ele perguntou, a voz quase falhando. Porque você não pediu. Ela sorriu. Você me deu tempo. Você não arrombou a porta, só bateu, todos os dias com delicadeza. Henrique a envolveu nos braços demoradamente, como se segurasse algo frágil e precioso demais para ser solto. Mas nem tudo segue como nos contos de fadas. 1 semana depois, Ana ficou doente. Apenas um resfriado, mas com o corpo fraco e o frio intenso, ela teve febre alta e precisou ficar na cama por 2 dias. Henrique cancelou todos os compromissos, preparou sopa, trocou panos frios, mediu a temperatura a cada hora. Enquanto ela delirava, ele ficou ao lado da cama, segurando sua mão, sussurrando, por favor, não me deixe.
Quando ela despertou, a primeira imagem que viu foi o rosto dele abatido pela falta de sono, mas aliviado. Pensei que você chamaria uma enfermeira, ela murmurou. Mas ninguém tem permissão para cuidar de você, ele respondeu. Porque eu sou sua esposa, ela brincou. Porque você é a única pessoa capaz de me fazer sentir tanto medo assim. Desde aquele dia, Henrique não escondeu mais seus sentimentos. Ele passava o braço pela cintura dela ao caminhar. Abraçava por trás enquanto ela cozinhava. Lia poesias para ela aos domingos à noite. E Ana, que acreditava não precisar de amor agora, não conseguia dormir sem ouvir a respiração dele ao seu lado. A mansão Vasconcelos, antes símbolo de distância e formalidade, havia se tornado um lar de verdade. Não pela riqueza, mas por dois corações que haviam encontrado abrigo um no outro. Mas todo amor verdadeiro, ao chegar à sua profundidade máxima, precisa enfrentar a pergunta mais difícil. Ele sobrevive. Sem nenhuma condição, Henrique foi o primeiro a perguntar. Certa noite, deitados lado a lado, ele murmurou: "E se um dia você não precisar mais do testamento, nem do meu nome, ainda assim você ficaria?" Ela se virou para ele, fitando seus olhos. "E você? Ainda me queria se deixasse de ser juiz, se não fosse mais o Henrique que conheço hoje?" Henrique ficou em silêncio. Ela pousou a mão sobre seu peito, onde o coração batia forte. "Nós dois somos imperfeitos, mas se for amor, não precisamos ser perfeitos. Só precisamos ser verdadeiros." Henrique apertou sua mão como quem segura uma fé frágil pela primeira vez na vida. O amor, quando floresce rápido demais e é belo demais, costuma assustar. Não porque seja falso, mas porque é tão verdadeiro que ninguém acredita que possa durar. Especialmente para aqueles que aprenderam a viver com lógica, com planos, com distância como Henrique, e que sempre acreditaram que o coração era algo que se devia trancar, não confiar. Henrique amava Ana Luísa, de forma clara, inegável, mas quanto mais amava, mais medo sentia. Numa manhã comum de meio de semana, Henrique retornava do tribunal e encontrou Ana na biblioteca, curvada sobre os cadernos, fazendo anotações para a aula de direito de família e casamento. A luz do sol atravessava as cortinas e pousava sobre os cabelos castanhos dela como uma névoa dourada. Ela mordia a ponta da caneta, franzia a testa diante de uma decisão judicial complicada concentrada de um jeito estranhamente encantador. Henrique ficou parado à porta, em silêncio, observando aquela mulher jovem que havia virado de cabeça para baixo todos os princípios que ele levara 10 anos construindo. Ela levantou os olhos, encontrou o olhar dele e sorriu. "Já voltou? Quer que eu te explique a divisão de bens? Acabei de ler um acórdão super interessante. Elle se approximou, s'entendant-se à frente de là. Você pode me explicar tudo, menos uma coisa." "O quê?" Ela inclinou a cabeça, curiosa. "Como você consegue confiar em mim? Confiar que eu não me aproximei de você apenas por causa do testamento do seu avô?" Ana pousou a caneta, olhando-o nos olhos. "Porque se fosse só por obrigação, você não teria cuidado de mim quando eu adoeci. Não teria batido na minha porta de madrugada. Não teria acordado cedo para preparar café, nem sujado as mãos na cozinha tentando fazer uma sopa ruim para me agradar. Porque ninguém finge tanto tempo assim, Henrique." "Oh!" Ele baixou o olhar, evitando os olhos dela. "Ainda me sinto como alguém que invadiu sua vida", disse baixinho, como se tivesse entrado pela porta errada. "Não", ela sussurrou. "Você entrou pela única porta que eu já abri, e não forçou nada." Henrique segurou a mão dela, mas ao invés de apertar, soltou em seguida. "Há algo que preciso confessar", disse ele, e a voz ficou subitamente fria. "E quero dizer isso antes que tudo vá longe demais." Ana congelou. "O quê?" Ele respirou fundo, e então a olhou direto nos olhos. "No primeiro dia em que seu avô veio falar comigo, ele não só pediu minha tutela, ele sugeriu que, se necessário, eu me casasse com você." Ela se levantou de súbito. "Sugeriu que você se casasse comigo? Desde o início, ele achava que seria apenas uma formalidade para te proteger. Eu recusei. Mas depois, quando você veio me procurar e aceitou, eu já não conseguia recuar. Achei que conseguiria manter tudo sob controle. Só um contrato. Mas então, ele parou. A voz falhou. Eu me apaixonei, Ana. De verdade. Mas o meu amor nasceu de uma condição, de uma sugestão. E isso me faz sentir indigno." Ana ficou paralisada.
Não chorou, nem gritou. Apenas sentiu a decepção subir, devagar, como uma água silenciosa que afoga sem aviso. Então tudo foi porque meu avô sugeriu? Não, Henrique quase gritou. Tudo o que aconteceu depois foi verdadeiro. Os sentimentos, o cuidado, os beijos, as noites juntos, tudo real. Mas o começo foi um arranjo. Ela murmurou, como se estivesse repetindo para si mesma. Me desculpa, ele sussurrou. Você pede desculpas por ter me amado do jeito que meu avô planejou? Ou por ter deixado o amor verdadeiro se infiltrar no meio do nosso contrato? Ela perguntou, com os olhos brilhando de raiva. Henrique permaneceu em silêncio. Silêncio, o pior erro que ele podia cometer naquele momento. Ana balançou a cabeça. Deu um passo para trás. Henrique, se você realmente me amasse, teria ficado. Não com um pedido de desculpas, mas com coragem. Ela virou-se e saiu rápido pela porta. Henrique ficou parado. Não a impediu. No dia seguinte, Ana fez as malas. Não chorou. Apenas recolheu tudo em silêncio: roupas, livros, objetos pequenos que um dia imaginou levar para uma vida real ao lado de um homem que ela acreditava ter escolhido livremente. Henrique não saiu do quarto. Dona Célia foi a única que apareceu para se despedir. Senhorita Ana, tem certeza de que não quer se despedir dele? Ele já se despediu antes, respondeu Ana, com voz serena. O pequeno apartamento que Ana havia alugado no passado ainda estava disponível como um abrigo antigo, gasto, mas seguro. Ela ligou para o senhorio e retomou o contrato. Nada ali havia mudado desde 3 meses atrás, só ela havia mudado. Agora era alguém que havia conhecido o amor e a dor. Henrique, por sua vez, passou a viver como uma sombra. Voltou ao trabalho mais frio, mais rígido, sem mais leilões de livros antigos. Sem me piano anuat, sem chá de gengibre, sem Ana. Dona Célia quis conversar com ele várias vezes, mas sempre que olhava nos olhos dele vazios como um lago congelado, ela desistia. Numa noite deixou sobre a mesa da biblioteca um velho livro de poesias, um exemplar esquecido por Ana. Marcou uma página específica. Amar se aprende amando. Henrique pegou o livro, sentou-se sozinho durante toda a noite e pela primeira vez chorou. Ninguém abandona um amor sem deixar para trás uma parte do próprio coração. Henrique aprendeu isso da forma mais cruel possível. Desde o dia em que Ana cruzou a porta de madeira da mansão Vasconcelos, tudo ao redor dele entrou em um estado de entorpecimento. As sentenças que antes lia com paixão agora não passavam de tinta no papel. As reuniões que preparava com rigor se tornaram uma sequência mecânica e sem alma. Ele trabalhava, comia, dormia, repetia, mas não vivia mais. Dona Célia percebeu que Henrique pulava refeições com mais frequência, dormia menos e especialmente não tocava mais piano. Já se passara um mês desde que Ana partira. Um mês em que a casa, antes aquecida pelo riso e o cheiro de chá de gengibre, agora era preenchida apenas pelo eco de passos pesados e por um silêncio sufocante. Numa noite, enquanto organizava a biblioteca, Dona Célia o encontrou sentado, imóvel, segurando o livro Testamento e Dever Familiar, o mesmo que Ana usava para anotar suas ideias para o trabalho de conclusão de curso. Entre as páginas, um pequeno papel amarelo. O amor não é uma condição. O amor é uma escolha repetida todos os dias, mesmo quando ninguém exige isso. Era a letra de Ana. Suave, inclinada, mas firme. Henrique fechou o livro e segurou a cabeça entre as mãos. Eu a perdi, Dona Célia, sussurrou, porque fui covarde, porque achei que poderia controlar os sentimentos e o futuro. E porque você acreditou que não merecia ser amado, disse ela, com uma voz suave, porém decidida. Ele levantou o olhar, os olhos vermelhos. Ela não me deixou por causa da verdade. Ela me deixou porque, no momento em que mais precisou de mim, eu escolhi o silêncio. Dona Célia não respondeu. Sabia que essas palavras precisavam ser ditas, mas também sabia que certas feridas não podem ser curadas por ninguém, só por quem as carrega. Ana, por sua vez, não sentiu dor imediatamente. Ela retornou à rotina de estudante do último ano. Aulas, textos, biblioteca, cafés com colegas. Mas todas as manhãs, ao acordar, sua mão ainda procurava, involuntariamente, o outro lado da cama onde agora havia apenas um vazio frio. Toda vez que passava em frente à livraria onde haviam ido juntos, desviava o olhar.
Toda vez que ouvia o nome Henrique em alguma conversa no tribunal, seu peito se apertava. E à noite relia pequenos bilhetes antigos, mensagens que ele deixava em papéis, na palma da mão e dentro da memória. Ela não chorava, mas havia um vazio que nada mais preenchia. Numa tarde, durante a aula, o professor anunciou o tema do trabalho de conclusão de curso. Escrevam sobre uma situação jurídica com carga emocional que tenha mudado sua visão de mundo. A turma se agitou. Ana permaneceu em silêncio. Pegou a caneta, mas não conseguiu escrever uma linha. O direito pode explicar quase tudo menos o coração humano. Naquele fim de semana, ela decidiu voltar à cidade natal, à antiga casa do avô Antônio, agora alugada temporariamente para outra família, conforme estipulado após sua saída da mansão Vasconcelos. Ela não entrou, apenas ficou diante do portão, o mesmo onde, antes, ela e o avô costumavam sentar para ver a chuva, ouvir rádio, tomar chá e compartilhar histórias que pareciam sem importância. Ela olhou para o céu cinzento de Curitiba e, pela primeira vez, chorou. Vovô, eu me apaixonei e deixei esse amor escapar. 3 dias depois, Ana recebeu um e-mail do escritório do advogado Dourado. Assunto: reunião de revisão das cláusulas testamentárias urgente. O conteúdo era breve. Prezada Ana Luísa, com base na cláusula adicional número 3 do testamento, o senhor Antônio Melo mencionou a possibilidade de revogação da condição de casamento, desde que a herdeira comprove valor pessoal superior ao bem material herdado. Para dar seguimento à avaliação, solicitamos sua presença em uma reunião com o tutor legal, o juiz Henrique Vasconcelos, no dia 15 deste mês. Ana congelou. Por que o avô havia feito isso? Por que deixara Henrique como responsável por essa avaliação? Ou será que ele nunca quis separar-los? Ela pegou o telefone e logo o largou. Ao mesmo tempo, Henrique também recebeu uma cópia do convite. Leu e releu o trecho final. O tutor poderá decidir pela manutenção, modificação ou revogação da cláusula de herança, com base em avaliação honesta e objetiva da capacidade pessoal, responsabilidade ética e maturidade emocional da herdeira. Lau. Henrique fechou a carta. Fechou os olhos. Sabia era a última oportunidade, não para dar bens a Ana, mas para conceder a ela o reconhecimento que sempre mereceu sem qualquer condição. Dia 15. Escritório do advogado Dourado. Ana chegou cedo. Vestia camisa branca, calça social preta, aparência sóbria, mas os olhos denunciavam cansaço. Henrique chegou depois. Ambos se olharam um segundo de hesitação, depois assentiram, como dois estranhos que já se conheciam demais. Sentaram-se frente a frente. O advogado Dourado tomou a palavra. Estamos aqui hoje para analisar uma cláusula especial incluída por Antônio Melo 1 mês antes de seu falecimento. Ela permite que o tutor legal, no caso, o juiz Henrique, revogue a exigência de casamento, desde que considere que a herdeira demonstrou plena maturidade emocional, valor ético e independência pessoal. Ele olhou para os dois. Então, juiz Henrique, qual é a sua decisão? O silêncio dominou a sala. Henrique fitou os olhos de Ana sem tremores, sem desvio. Ana Luísa Melo, começou, com voz firme. Eu a vi crescer etapa por etapa, de uma estudante de direito cética para uma mulher capaz de amar mesmo com medo e disposta a assumir as consequências das próprias escolhas. Pausou, respirou fundo. Na condição de tutor legal, declaro, a cláusula de casamento do testamento está completamente revogada. Você é a única digna de herdar esse patrimônio não por contratos, mas pelo valor da sua essência. O advogado assentiu. Ana continuou imóvel, olhando apenas para ele. Henrique voltou-se a ela, e sua voz suavizou. E como homem que já te amou, e nunca deixou de amar, espero que um dia você possa perdoar minha covardia. 1 segundo. 2, 3. Ana se levantou, deu alguns passos, e sussurrou. Você pode escolher de novo. Henrique fechou os olhos. Assentiu. Leve, mas firme. Eu escolho você. Não por testamento, não por dever. Apenas porque não suporto mais viver um dia sequer sem você. Ana sorriu. Então, desta vez, não precisamos de assinatura só de corações. O amor verdadeiro não precisa começar de um início perfeito. Ele pode surgir depois da dor, do silêncio, do medo e
e da fuga. Mas se ainda existe uma escolha mesmo que tardia, esse amor continua sendo real. E Ana Luísa escolheu voltar. Não para um casamento imposto por documentos, mas para os próprios sentimentos, aqueles que ela acreditava não terem mais salvação. Henrique não a pediu em casamento novamente. Também não prometeu nada com palavras doces. Ele apenas ficou diante dela, numa tarde enevoada em Curitiba, estendeu a mão e disse: "Quer dar um passeio comigo? Sem anel, sem flores, sem pressa. Apenas um convite para caminhar juntos em uma nova estrada." Naquela tarde, eles caminharam pelo jardim botânico, onde as árvores se curvavam como se desenhassem caminhos suaves. Ana vestia um casaco de lã verde esmeralda, mãos nos bolsos, mas os olhos brilhavam com uma luz que Henrique não via desde o dia em que se separaram. Ele não tocou em sua mão, não a abraçou, não tentou encurtar a distância, mas cada passo ao lado dela era como sussurrar: "Ainda estou aqui." Sentaram-se num banco de madeira ao lado da estufa de vidro, lugar favorito dos casais enamorados. "Sabe," Ana disse baixinho, "no começo achei que amar era sentir-se cuidada por alguém, mas agora entendo que amor de verdade é quando eu quero cuidar de alguém mesmo que essa pessoa não seja perfeita." Henrique sorriu, olhando para o lago. "E eu achava que amor era um luxo reservado aos outros. Mas então você apareceu, e eu percebi que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser como a pessoa certa." Naquela noite, voltaram juntos ao pequeno apartamento de Ana, o mesmo onde ela havia se refugiado na solidão após deixar a mansão Vasconcelos. O apartamento continuava pequeno, as paredes ainda brancas, o sofá velho, mas já não era mais um esconderijo. Era um recomeço. Henrique tirou o casaco, foi até a janela. "Sempre temi que, se você me perdoasse, nosso amor fosse apenas piedade." Ana se aproximou e colocou a mão em suas costas. "Eu não te perdoei por pena. Te perdoei porque eu também fui covarde. Eu fui quando devia ficar. Me calei quando devia falar. E escondi o amor como quem teme parecer fraca." Henrique virou-se e a abraçou com força. "Então vamos aprender a amar de novo, como duas pessoas que se conhecem profundamente, mas que se permitem começar do zero." Ela assentiu, encostando o rosto no peito dele, sem condições, sem regras, sem carimbos. Desde que toda manhã você ainda escolha estar comigo," ela sussurrou. "E toda noite você ainda queira voltar para casa comigo," ele respondeu. No dia seguinte, Henrique levou Ana a um lugar especial. A antiga casa do avô dela, onde seu Antônio viveu, escreveu o testamento e sonhou com o dia em que sua neta teria uma família de verdade. A casa estava sendo devolvida para Ana, já que a cláusula da herança havia sido revogada. Mas, em vez de deixá-la vazia, Ana decidiu se mudar não sozinha, mas com Henrique. "Tem certeza?" ele perguntou, enquanto estavam na sala antiga, ainda com cheiro de livros e chá. "Mais certeza do que nunca," ela respondeu. "Quero recomeçar no mesmo lugar onde tudo parecia ter acabado." Henrique segurou sua mão, e pela primeira vez, eles moraram juntos não por imposição, não por estratégia, mas por desejo mútuo. A nova vida não veio sem desafios. Discutiram sobre o sofá, ela queria azul, ele preferia cinza claro. Divergiram sobre adotar um gatinho, ela sonhava, ele era alérgico. Debateram sobre quem cozinhava e quem lavava a louça. Mas cada conflito era uma chance de se conhecer melhor. E todas as noites, ao deitarem lado a lado, sussurravam: "Amanhã, ainda vamos nos escolher, tá?" "Tá," o outro sempre respondia. Ana continuou os estudos e se formou como a melhor aluna da turma de Direito. Sua monografia final foi uma análise sobre o direito de amar dentro de estruturas legais restritivas, inspirada em sua própria história. Henrique assistiu à formatura como convidado de honra e como namorado. Já não era mais o tutor legal. Já não era o marido contratual. Era apenas o homem que ela queria segurar na mão, sob aplausos, no palco da vida. No mês seguinte, Ana foi convidada para trabalhar numa ONG que apoia mulheres vítimas de violência doméstica. Recusou propostas de grandes escritórios de advocacia, escolheu o caminho mais difícil, porque queria ajudar outras mulheres a encontrar sua própria voz, assim como ela encontrou a dela. Henrique a olhava com admiração não só porque a amava, mas porque ela era uma mulher forte, exatamente como o avô dela sempre acreditou que seria.
Numa noite após o jantar, sentaram-se juntos na varanda, observando Curitiba à noite e a cidade envolta em neblina, as luzes piscando como estrelas da terra. Ana virou-se para ele. Se não tivéssemos nos conhecido por causa do testamento, você acha que ainda assim nos amaríamos? Henrique ficou em silêncio por um instante. Acho que sim. Acho que de algum modo a gente se encontraria. Onde quer que fosse. Como quer que fosse. Você acredita em destino? Ela riu. Não, ele disse. Eu acredito em escolhas. E eu sempre escolheria você em qualquer universo, em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Ana assentiu, os olhos marejados. Eu também. O amor, quando é aprisionado, murcha, mas quando é libertado, torna-se um lugar para onde se pode voltar como um lar, como um porto seguro, como uma raiz impossível de arrancar. Ana Luísa e Henrique percorreram um longo caminho para entender isso. Nem todos têm a chance de amar de novo, mas eles, além de terem essa chance, aprenderam a amar melhor. Um ano após deixar a mansão Vasconcelos, Ana e Henrique viviam juntos na antiga casa do avô Antônio, que já não era símbolo de perda, mas de renascimento. A casa antiga agora estava com nova pintura bege suave, tão delicada quanto a forma como eles passaram a se tratar. Na sala de estar, havia uma nova estante onde Ana colocava seus livros de direito e Henrique organizava suas coletâneas de poesia e filosofia. Na prateleira mais alta, 2 objetos especiais. Uma cópia do livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade, que Henrique lhe dera, e uma foto antiga do senhor Antônio, rosto sereno, sorriso que parecia ainda observar, luz de algum lugar distante. Henrique já não era mais juiz. 6 meses antes, havia pedido exoneração. A notícia causou alvoroço na imprensa. Um juiz promissor, no auge da carreira, abandonando tudo. Na coletiva de imprensa ele explicou: para seguir outro caminho de justiça não apenas nos tribunais, mas dentro da própria comunidade. Passou a dar aulas de direito e ética em uma universidade 2 vezes por semana e dedicou o restante do tempo a ações sociais, apoio jurídico para pessoas de baixa renda, aconselhamento de jovens em conflito com a lei e artigos sobre reforma do sistema judiciário. Henrique saiu dos tribunais, mas entrou, de forma mais viva, na vida real. Ana iniciou uma nova jornada. Foi escolhida como uma das 3 representantes do Brasil para a Conferência Internacional sobre Direito de Família, em Portugal. Era um sonho antigo que ela nunca pensou que se tornaria realidade. Ao receber a notícia, olhou para Henrique, preocupada. Eu vou ter que ir, por um mês, talvez mais, e a gente acabou de se reencontrar. Henrique segurou sua mão. Você não precisa pedir permissão. Você precisa viver. Você precisa voar. E você? Ela perguntou, olhos úmidos. Eu vou te esperar. Ele sorriu. E quando você voltar, vai ter comida quente e chá de gengibre te esperando. Tem certeza? Ela provocou. Não tenho. Mas amar é acreditar não em promessas, mas na pessoa que a gente escolheu. No dia da viagem, Henrique não a acompanhou até o portão de embarque. Ficaram do lado de fora, entre buzinas de táxis e a correria do aeroporto. Você está com medo? Ela perguntou. Tô, ele respondeu. Com medo de você sair por aí e descobrir que o mundo é maior que eu. E se isso acontecer? Então eu vou aprender a te amar de longe, como o sol ama a terra mesmo sem nunca tocá-la. Ela riu, com lágrimas escorrendo. Você é o professor de filosofia mais fofo das turmas de direito. Henrique inclinou-se e beijou sua testa. Vai, e vive. Vive por nós dois. Durante o tempo em que Ana esteve em Portugal, eles trocaram cartas apesar da existência de internet, celular, videochamadas. Escolheram o modo mais antigo de manter contato porque cada linha escrita era um pedaço do coração sendo enviado. Houve noites em que Henrique relia as cartas dela até doer de saudade, e houve tardes em que Ana andava pelas ruas ensolaradas de Lisboa e pensava, queria que ele estivesse aqui. Mas a saudade não os enfraquecia. Ela dava raízes ao amor. No dia do retorno de Ana, chovia em Curitiba. Ela mal saiu do aeroporto e viu Henrique ali, casaco pesado, guarda-chuva preto e um buquê de flores brancas. Pensei que você viria com uma plaquinha tipo Sirta, Melo, ela brincou. Não preciso de plaquinha, preciso do seu nome no meu coração. Ela correu para os braços dele e o mundo, naquele instante, voltou a fazer sentido. 3 meses depois,
Ana foi a palestrante principal de um grande congresso sobre reforma do direito de família, em Brasília. Sua fala, Amor e Direito. Como o sistema jurídico pode evitar matar os sentimentos humanos, emocionou o auditório. Ao final, ela olhou para a primeira fila onde Henrique estava sentado. Por fim, só quero dizer uma coisa, disse ela, sorrindo com suavidade. Um dia fui herdeira de um testamento com cláusulas, mas a única coisa que eu jamais quis herdar foi um amor condicionado. Aprendi que o amor não pode ser regulado por leis, mas precisa ser protegido por escolhas livres, todos os dias. O auditório levantou e aplaudiu de pé. Henrique não aplaudiu, ele apenas chorou. Naquela noite, voltaram para Curitiba. Nada de restaurante chique, nem vinho, nem comemoração. Apenas os dois deitados no sofá velho, sob o mesmo cobertor vendo um filme antigo que adoravam. Henrique. Ana virou o rosto. Se amanhã eu receber outro convite para uma missão internacional, você deixaria ir? Ela sorriu. Eu não deixaria. Eu perguntaria, você tem certeza de que quer ir? E se você quiser, eu te ajudo a arrumar as malas. E se for você quem quiser ir? Ela devolveu a pergunta. Eu não impediria. Só pediria, leve meu coração com você e não o perca por aí. Ela sorriu, segurando sua mão. E juntos sussurraram, o amor é liberdade, mas liberdade não é ir embora. É escolher ficar todos os dias.